Olá, meus caros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa lei penal, aos estudos de lei penal no espaço, tudo bem? Aplicação da lei penal no espaço. Temos aí para conversar o artigo 5º, principalmente o artigo 5º e o artigo 7º do Código Penal, tá? Só que muita questão pode sair do artigo 5º e do artigo 7º. É muita coisa para falar, perfeito? Então iremos aqui com tranquilidade, como de costume, trazer ponto a ponto para você ficar aí apta a acertar as questões de prova, que é o meu interesse e também é o seu interesse, nosso interesse conjunto, perfeito? Quando eu falo em aplicação da lei penal no espaço, a primeira pergunta é a seguinte: em relação aos crimes praticados no Brasil, eu aplico qual lei? A lei penal brasileira. Então a lei penal brasileira, ela é aplicada aos crimes praticados no Brasil. Isso é adotar o princípio da territorialidade. É dizer que em nosso território aplica-se a nossa lei. O professor, já foi diferente? Com certeza. Nós já fomos colônia de Portugal. E aplicava-se a lei de onde? De lá de fora. As ordenações afonsinas, manuelinas. Então, o nosso princípio da territorialidade, desde que tivermos aí soberania, né, desde que temos soberania, é aplicar a lei penal brasileira ao crime praticado no Brasil. Pode ser que seja até possível que essa regra tenha exceções. Pode ser que aqui ocorra um crime e eu não aplique a lei brasileira, é uma exceção. Pode ser que um crime ocorra fora do Brasil e eu também aplique a lei brasileira, é uma ampliação. É um aumento. Tudo bem? Mas a regra geral é a territorialidade. A territorialidade preconiza que ao crime praticado no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Isso está previsto no artigo 5º. No artigo 5º do Código Penal Brasileiro. Pode colocar na tela, tá aí. Nosso artigo 5º. Só o sublinhado, tá? Só o sublinhado. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Isso é adotar a territorialidade. Isso daí é adotar a territorialidade. Perfeito? Tranquilo? Show de bola. Adoção da territorialidade. Aí vem a pergunta: o que é território, né, adotado, o crime cometido no território nacional? O que é território nacional? Como eu defino o território nacional? O que eu considero território nacional? Tudo bem? Vamos lá. Território nacional, primeiro, é o espaço físico dentro de nossas linhas geográficas. Território nacional é o espaço físico dentro de nossas linhas geográficas. Professor, o que são as linhas geográficas? Lembra do mapa? O mapa do Brasil, tudo que está ali dentro do mapa do Brasil é território nacional. Inicialmente falando, tudo isso é território nacional. Além disso, o que está abaixo e acima. O que está abaixo e acima é território nacional. Subsolo e espaço aéreo. O que está abaixo e acima. Então você pensa no mapa do Brasil. O espaço existente dentro de nossas fronteiras. Sejam fronteiras terrestres, sejam fronteiras marítimas. O que está aí dentro é território nacional. O que está abaixo e o que está acima. Subsolo e espaço aéreo. Professor, espaço aéreo. Até quando eu considero que é território nacional? Olha só, até onde ocorre isso aqui, ó. Opa, agarrei. Até onde ocorre isso aqui. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Que lei de Newton que é essa? Gravidade. Enquanto tivermos gravidade, é espaço aéreo nacional. É território nacional. É espaço aéreo brasileiro. Professor, quer dizer que então, se eu passar um avião lá em cima, aquele avião está passando dentro do território nacional? Sim. Se acontecer um crime lá naquele avião, a ideia, a regra geral é que ali é território nacional? Sim. Sim, ali é território nacional. Ele está em nosso espaço aéreo. Professor, então, se eu estou entrando no Brasil, eu preciso de autorização só ali no espaço aéreo? Sim. Autorização das torres de vigilância, as torres de controle. Professor, e se não existir mais a gravidade? Olha só, gravidade até aqui, né? Subiu um pouquinho, ó, sumiu. Acabou a gravidade, ó. Não tem gravidade.
Aí não é espaço aéreo brasileiro, não é território nacional. Aí é espaço sideral. O espaço sideral não é território nacional. Então dizer, olha só, é possível que um satélite passe por cima, esse cima aí entre aspas, né? Até porque a gente perde a noção de cima e embaixo quando vai para o espaço aéreo, quando sai do espaço aéreo. Quer dizer que um satélite pode passar ali entre aspas por cima do Brasil? Pode. Ali não é espaço aéreo brasileiro. O satélite precisa de autorização do Brasil para estar ali por cima? Não. Tirando foto? Não. Isso já acontece. Você conhece aí o Google Earth? Imagem de satélite. Será que essa imagem de satélite, algumas, nem todas, né? Será que essa imagem de satélite do Google Earth, o Brasil teve autorização aí para colocação lá do GPS? Não, não teve. Não tem essa autorização. Porque ali não é espaço aéreo nacional. Ali não é espaço aéreo nacional. Então já temos uma ideia, né? Você vai pensar aqui no mapa do Brasil, espaço aéreo até onde houver gravidade e subsolo. Além disso, também é território nacional o mar territorial. Além disso, também é território nacional o mar territorial. Professor, o que é o mar territorial? Tenho aqui o texto da lei, né, que define o que é mar territorial, mas o mar territorial ele é definido inicialmente pela Convenção de Montego Bay. A Convenção de Montego Bay, ela define o mar territorial, é uma convenção internacional que foi internalizada pelo Brasil e também foi criada uma lei no Brasil. Então, uma lei referente à Convenção de Montego Bay, para definir o que é mar territorial. Para você ter uma ideia, o mar territorial tinha uma extensão muito grande. Essa extensão foi diminuída. A extensão do mar territorial foi diminuída para 12 milhas. Coloca na tela para mim que eu trouxe aqui um mapa, para você ter uma ideia. Venha comigo aqui na tela. Olha só, aqui eu tenho um mapa do Brasil, a aula não é de geografia, tá bom? A aula é de direito penal. Mas eu tenho aqui o mapa do Brasil, então tudo isso daqui é território nacional. O que está abaixo, né? O que está abaixo, subsolo, e o espaço aéreo subsequente, também é território nacional. E aí eu tenho essa linha aqui, esse espaço aqui, que é o antigo mar territorial. Isso aqui na verdade não é mar territorial. Isso aqui é o antigo mar territorial. Antigamente, o mar territorial era de 200 milhas náuticas, não é mais. Agora o mar territorial é de 12 milhas náuticas, tudo bem? É somente de 12 milhas náuticas. Antigamente era de 200 milhas náuticas, perfeito? Tanto que aqui, ó, essa 200 milhas náuticas hoje é chamada de Zona Econômica Exclusiva. Tá? Ela é chamada de Zona Econômica Exclusiva. O que está acima de 12 até 200. Antigamente era o mar territorial. Agora é só um pouquinho, só um pedacinho. É mais ou menos só essa região em preto aqui, ó. Aqui não é 200, aqui vai ser 12. Né? Aqui é 200, aqui vai ser 12. É só a regiãozinha em preto que é mar territorial. É pouco. Pouco assim olhando pelo mapa, né? Você chega lá na extensão é grande. Então, o mar territorial é bem da União, ele é território nacional. Os demais conceitos, veremos aqui a Zona Econômica Exclusiva, 200 milhas a partir da 12, a Zona Contígua, 12 milhas, mar territorial, mais 12, Zona Contígua. A Zona Contígua, os 12 a mais, não é mar territorial, é a Zona Contígua, não é território nacional. Apesar de o Brasil ter aqui uma economia exclusiva, uma zona econômica exclusiva, a zona econômica exclusiva é tudo isso aqui. A parte de baixo da zona econômica exclusiva, é a plataforma continental. É o que está abaixo aí. É aí que está o pré-sal. O Brasil ele não tem soberania, mas ele exerce atos de soberania. Ele tem direitos aí. Logo, não é território nacional, mas o Brasil exerce atos de soberania. Na plataforma do continental, por exemplo, está o pré-sal. Ok? Lá na plataforma continental, parte de baixo. Debaixo do mar aqui, o leito do mar descendo. Ok? O que é território... Coloquei dois mapas aqui. Tá aí, o que é território nacional? Toda a nossa extensão do mapa, parte de baixo, parte de cima, e o mar territorial. O mar territorial, essas 12 milhas, é muito comum dizer que essas 12 milhas é a partir da costa. 12 milhas a partir da costa. Tá errado. Não é 12 milhas a partir da costa.
é 12 milhas a partir de uma outra linha imaginária, que é a linha de maré baixa. Tudo bem? Coloca na tela, por favor. Vamos voltar para a tela. Eu trouxe aqui os textos relacionados ao mar territorial, tá aí. Ao mar territorial. Artigo 1º da Lei 8.617 de 93, uma lei que internaliza e que traz conceitos da Convenção de Montego Bay. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas, não é mais 200, antigamente era 200, agora é 12. Medidas a partir da linha de baixa-mar, tá vendo? Não é a partir da costa, é a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e do litoral insular. Interessante. Tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil em 1850, antiga. Se for procurar essa linha hoje, você não acha. Se for procurar hoje, você não acha. Ok? Então é 12 milhas a partir da linha de baixa-mar, que é uma outra linha. É uma outra linha imaginária, medidas mais ou menos lá em 1800 e alguma coisa, que é a linha de baixa-mar. A partir dessa linha de baixa-mar, eu pego 12 milhas. Aí é o mar territorial. Interessante aqui o seguinte, pode colocar na tela. No mapa aí, vou pegar esse daqui. No mapa, para você ter uma ideia, temos aqui, ó, Fernando de Noronha. Então, 12 milhas aqui do Fernando de Noronha também é mar territorial. É uma linha insular, é uma linha, ó, linha com litoral continental e insular. O litoral insular é o litoral das ilhas, tudo bem? É o litoral das ilhas. Então temos aqui a ilha de Trindade e Martins, que é longe, aqui também tem mar territorial. Por isso que o mar territorial, alguns entendem que ele é mais ou menos assim, aí pega lá. Acaba ganhando uma extensão maior ali. Ok? Tranquilo? Só para você conhecer aí, com o mapa fica muito mais fácil essa visualização, né? Mapa oficial aqui, trouxe do site, ok? Tá aí a fonte do IBGE, tá com fonte, mapa oficial, o brasão da República, tudo bonitinho, tá? Foi o que fiz, não. Vamos ler aqui os textos sobre mar territorial, para conhecermos um pouco mais sobre o mar territorial. Nos locais em que a costa apresenta recorte profundo e reentrâncias, ou em que existe uma franja de ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, será adotado o método de linhas de base retas, ligando pontos apropriados para o traçado da linha de base, a partir da qual será medida a extensão do mar territorial. Então, eu pego a linha de baixa-mar. Mas tem local que chega, assim que inicia o mar, já cai. Aí eu tento pegar linhas retas, pontos retos, para começar a medir o mar territorial. É isso que está querendo dizer. Então eu pego a linha de baixa-mar, mas tem lugar que não tem o baixa-mar. Por quê? Porque chegou ali, pum, já cai. Aí nesses locais, eu ligo pontos apropriados para criar a linha de baixa-mar e a partir dali iniciar a contagem do mar territorial. Tudo bem? Na tela. Artigo 2º, importante, ó. A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. Bem como ao leito e ao subsolo. Depois eu falo do direito de passagem inocente, que é uma outra situação. Coloquei artigos 7º e 12 aí também. Artigos 7º e 12. Artigo 7º. Na zona econômica exclusiva, o Brasil tem direitos de soberania. Direitos de soberania. A doutrina, ao ler isso aqui, ela fala assim, olha, o artigo 2º fala que a soberania do Brasil se estende ao mar territorial. Mas quando fala da zona econômica exclusiva e da plataforma continental, fala que o Brasil tem direitos de soberania. Ele não tem a soberania, e sim direitos de soberania. Logo, não é território nacional. Porque ele não tem soberania, e sim direitos de soberania. Tudo bem? Olha a maldade, né? Muita gente lê isso aqui e entende que o Brasil é soberano, logo tem soberania, logo é território nacional. Não é. A regra é só mar territorial. Tudo bem? Na tela. A zona econômica exclusiva, inclusive a zona econômica exclusiva hoje,
se considerarmos ali as 200 milhas, é o antigo mar territorial. O antigo mar territorial era 200 milhas. Hoje é 12 milhas náuticas. Na zona econômica exclusiva, o Brasil tem direito de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão de recursos naturais, vivos ou não, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar a seu subsolo, no que se refere a... por aí vai. Artigo 12. O Brasil exerce direito de soberania sobre a plataforma continental para efeitos de exploração de recursos naturais. Plataforma continental é a parte de baixo lá da água. Aqui é plataforma continental. É aí que está o pré-sal. O Brasil exerce direitos de soberania. O Brasil exerce direitos de soberania. Ok? Mas se tiver uma ilha do Brasil, olha só, tiver uma ilha lá, longe, que é do Brasil, aquela região lá da ilha é mar territorial. Aquela regiãozinha da ilha, mar territorial. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é para você conhecer o mar territorial. Então, Brasil, o que é Brasil? Brasil é o espaço entre as linhas geográficas mais o mar territorial. O que está acima do mar territorial também é uma extensãozinha ali. E o que está abaixo do mar territorial também, crime praticado ali. É muito difícil, mas vamos imaginar um crime praticado debaixo do mar ali, no mar territorial. É possível? Sim, é possível. Crime ambiental, a morte de peixes, poluição, é crime praticado no mar territorial. Esse crime está ocorrendo no Brasil. É território nacional. Tudo bem? Ali é território nacional. Parece que não, mas simples. Poluição, crime de pesca ali. Inclusive, normalmente, competência da União, porque o mar territorial é bem da União. Tudo bem? Tranquilo? Podemos avançar? Avançando. Esse é o território nacional. Esse é o território nacional. Só que existe ainda o território nacional por extensão ou equiparação ou assimilação ou ampliação. Olha quantos nomes. É estender o território nacional a outras hipóteses. É aumentar o território nacional em outras hipóteses. Ok? Na tela. Vê se eu pego aqui, dá para puxar no mapa. Deixa eu puxar nesse aqui. Acho que nesse aqui. Então, vimos aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o mar territorial. Eu tenho ali o mar territorial. E aí eu pego, esse daí é o território, só que eu vou estender a chamada territorialidade ampliada, ou territorialidade por assimilação, ou por ampliação, a duas outras hipóteses. E essas duas outras hipóteses, elas são relacionadas a navios e aeronaves. As duas outras são relacionadas com navios ou aeronaves. Ok? Navios ou aeronaves. Primeira hipótese é se for um navio ou aeronave de natureza público, ou a serviço do governo brasileiro. É público ou está a serviço do Brasil. Nesses casos de navios ou aeronaves de natureza pública ou a serviço do Brasil, eu considero que o crime ali praticado será praticado no território nacional onde quer que esteja esse navio ou aeronave. Onde quer que se encontre. Em qualquer lugar do mundo que esteja esse navio ou aeronave, eu considero que aí é território nacional. Agora, segunda situação, essa aqui foi a primeira. Segunda situação, navios ou aeronaves, mercante ou privada. Mercante de mercado, de mercancia. Ou de natureza privada, cruzeiros. Navios ou aeronaves, mercantes ou privadas, privativas, eu considero que seja território nacional se elas estiverem em área internacional. O que é a área internacional? Aquela que não tem soberania de outro país. Então, eu considero o navio ou aeronave, tem que ser brasileiro, né? Tem que ser brasileiro. Comigo, se for brasileiro de natureza pública, em qualquer lugar do mundo, é território nacional por extensão. Se for brasileiro de natureza privada, será território nacional por extensão se estiver em área internacional.
O que é uma área internacional? Aquela que nenhum país exerce soberania exclusiva. É o alto mar, é a Antártida ou Antártica. É onde nenhum país exerce soberania exclusiva. Aí se for brasileiro, mesmo que privado, ali é território brasileiro. Território brasileiro por extensão e equiparação para fins penais. Tá? Território brasileiro por extensão e equiparação para fins penais. Perfeito? Entendemos isso? Tranquilo? Natureza pública, qualquer lugar do mundo. Natureza privada, se esse navio aeronave brasileiro for de natureza privada, somente em área internacional. Perfeito? Na tela vamos ver o texto. Tá aí, território por equiparação. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional por extensão, por equiparação, as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Se for de natureza pública ou estiver a serviço, é qualquer lugar do mundo. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente para o avião, né, para a aeronave, ou em alto mar para o navio. Que se achem em espaço aéreo correspondente ou em alto mar, ou seja, em área internacional. Tudo bem? Ou seja, em área internacional. Esse aí é o território por extensão ou por equiparação, ou por assimilação, ou por ampliação. E aqui vai uma dica de prova. Aqui vai uma dica de prova. Nesses casos de território por extensão ou por equiparação, quando cai em prova, né, casos aí de aplicação da lei penal brasileira em território nacional por extensão ou por equiparação. Quando cai em prova, normalmente, a resposta é que eu aplico a lei brasileira por ser território nacional. Ou seja, por aplicação do princípio da territorialidade. Aqui é a aplicação do princípio da... Normalmente a resposta é territorialidade. E não é pavilhão. Princípio da bandeira ou da representação. A ideia certa, nem sempre toda questão segue isso, mas o certo seria o seguinte: território nacional por extensão ou por equiparação é territorialidade. E não bandeira, pavilhão, representação. Agora, quando for caso de extraterritorialidade, outras situações que veremos. Navios ou aeronaves privadas no estrangeiro, veremos. Aí seria princípio da bandeira, da representação ou do pavilhão. Ok? Normalmente, em casos de território por equiparação, extensão, assimilação, ampliação, a resposta é territorialidade e não pavilhão. Tudo bem? Tranquilo? Só uma dica, tá? Só uma dica para você. Beleza? Na tela. Também vou considerar, colocar aqui o parágrafo segundo, também vou considerar território nacional se for uma aeronave ou embarcação estrangeira privada que esteja no Brasil. Se for uma embarcação ou aeronave estrangeira de natureza privada, mas se ela estiver no Brasil, ou seja, o navio está aqui ancorado, está em nosso mar territorial. A aeronave está em pouso no território nacional ou no nosso espaço aéreo. Está passando por aqui. Se ela for de natureza privada, é território nacional. Agora, se ela for de natureza pública, aí para fins penais é território do país dela. Tá? Se for de natureza privada, é território nacional. Se for de natureza pública, aí representa o país dela. Tudo bem? Para fins penais. Na tela. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se as aeronaves, em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E as embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Ou está no porto ou no mar territorial. Ok? E aquelas estão onde? Estão no território nacional, que engloba o mar territorial, ou espaço aéreo correspondente. Lembrando, tem que ser uma aeronave ou embarcação estrangeira de natureza privada. De natureza privada. Com isso, fechamos o conceito de territorialidade. Ou seja, todo o nosso mapa, mais mar territorial, inclusive se tiver aqui um navio ou aeronave de natureza privada estrangeira. Inclusive se nesse nosso mapa mais de mar territorial tiver um navio de natureza privada estrangeira. Além disso, também em território nacional, o navio ou aeronave pública
ou a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar do mundo. Ou então, o navio ou aeronave brasileira de natureza privada que esteja em alto mar ou espaço aéreo correspondente, ou seja, território nacional, área internacional. Não considero como território nacional o navio ou aeronave brasileira de natureza privada que esteja no estrangeiro. Eu não considero território nacional o navio ou aeronave brasileiro de natureza privada que esteja no estrangeiro, seja no mar territorial estrangeiro, seja em pouso lá, um avião da Latam, natureza privada, em pouso na Argentina, ali é território nacional? Não, é um avião de natureza privada, que está em pouso em território estrangeiro. Então a regra é aplicar a lei de lá. Pode ser que eu aplique a nossa lei, que nós apliquemos a nossa lei, por extraterritorialidade. Até porque a extraterritorialidade é aplicar a lei brasileira ao crime praticado no estrangeiro. E lá é estrangeiro. Mesmo que esse navio ou aeronave seja brasileiro privado. Lá é estrangeiro. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. Questãozinha já veio com gabarito. A lei penal brasileira, aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro. Opa, isso aqui é territorialidade por extensão. Território nacional por extensão, por equiparação. Como está a serviço em qualquer lugar do mundo. Ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. O navio, ele está ancorado em território estrangeiro, mas dentro do navio é território nacional. Porque nesse caso, por estar a serviço do governo brasileiro, é território nacional em qualquer lugar do mundo, onde quer que se encontre, tá? Onde quer que se encontre. Trouxe aqui um texto, pode colocar na tela, um texto só para fazer esse resumo aí do que compreende o território brasileiro, tá? Um resumão. Espaço físico dentro de nossas linhas geográficas, o mar territorial, que compreende 12 milhas náuticas, aproximadamente 22 quilômetros, a partir da linha de baixa mar do território continental e insular. Veremos aqui os casos de passagem inocente ainda, tá salvo aqui a passagem inocente. Artigo 1º da Lei 8617, que é uma derivação do Código de Montego Bay, que é um tratado internacional, que trata sobre o direito do mar, tá? Montego Bay. A plataforma continental não é nosso território, mas mantemos ali o domínio econômico. Exercemos direitos de soberania, assim como também a zona econômica exclusiva e a zona contígua. Tá? Zona contígua e zona econômica exclusiva. O espaço aéreo correspondente ao nosso território e o mar territorial. O espaço aéreo correspondente ao nosso território e o espaço aéreo correspondente ao mar territorial é território brasileiro, ok? O território brasileiro compreende o espaço aéreo do nosso território e o espaço aéreo do mar territorial, ok? Até onde houver gravidade. Todo e qualquer navio ou aeronave de natureza privada, brasileiro ou estrangeiro, que se ache em nosso espaço geográfico, é território nacional. Está aqui no espaço geográfico, ou mar territorial, ou voo. Se for de natureza privada, seja brasileiro ou estrangeiro, vai ser Brasil. Vai ser Brasil. Navio ou aeronave estrangeira em alto mar, não se aplica a lei brasileira. Se o navio ou aeronave for estrangeiro e estiver em alto mar, aí não é lei do Brasil. Ali não é Brasil. Se for brasileiro, é. Se for estrangeiro, não. Navios e aeronaves brasileiras que se achem em alto mar ou espaço aéreo correspondente, território nacional por equiparação, por extensão, por assimilação ou por ampliação. Navio e aeronave de natureza pública, onde quer que se encontre. Também é território nacional por equiparação, por extensão, por ampliação ou por assimilação. Eu falo todos os nomes para você não errar nenhuma questão de prova, tá? Para você não errar nenhuma questão de prova. Exceções à territorialidade. A exceção à territorialidade são os casos de intraterritorialidade. O que é uma intraterritorialidade? É quando um crime acontece no Brasil e eu não aplico a lei penal brasileira. Isso mesmo. Existem casos de exceções à territorialidade. A nossa territorialidade adotada no Código Penal não é absoluta. Ela não é absoluta, ela é temperada, ela é mitigada, ela é matizada.
A nossa territorialidade é temperada, mitigada, matizada. Ela não é absoluta, porque admite exceções. E a exceção à territorialidade é a intraterritorialidade. É quando o crime ocorre no Brasil e eu aplico a lei penal do estrangeiro. Isso é possível? Sim, nos casos de intraterritorialidade. Veremos os casos de intraterritorialidade no próximo bloco. Te espero a seguir. Tchau, tchau.